Então, só retrocedendo um pouquinho, esse teu dom já vem de pequena, né? Isso, exato. E tu iniciou com o canto. Exatamente. Eu iniciei na escola, né? Então, assim, antes mesmo de ser dentista, o dom da música ele já começou a ser aflorado, né? Então, assim, ali aos 9 anos de idade, quando tinha festas na escola, Feira das Nações, festas características da escola mesmo, né? Então, ali os colegas descobriram que eu cantava. Então, eu comecei a cantar, um colega que tocava violão, eu comecei a cantar. E aí, a própria orientadora escolar chamou a minha mãe, né? Pra falar, olha, sua filha tem um talento e tal. E aí, a minha mãe começou a prestar atenção nisso e começou a investir da maneira que ela pôde, né? Assim, com música, em conservatório e tal. E aí, mais tarde, eu aprendi a tocar harpa, né? Que é um instrumento bem artesanal, que eu acho lindíssimo, eu amo Pois tocar é, harpa. isso me chamou muita atenção. Sim. E aí, eu realmente fui seguindo com a música e durante muitos anos eu fiz eventos formais, né? Funcionais, casamentos, eventos que a gente chama de eventos funcionais, né? Casamento, congresso, formatura. E aí o que acontece? Eu, junto com a odontologia ali, porque quando eu tinha 17 anos passei no vestibular, então eu passei muito novinha também. Só que eu fiquei naquele conflito, aí no início eu cheguei a trancar algumas disciplinas para poder formar uma banda, entendeu? E naquela época, na Bahia você sabe que é muito comum o estilo de música baiana que é o axé, né? Então eu só recebia proposta para fazer banda de axé, só que eu nunca gostei de axé. Nunca gostei. Vou ser bem sincera contigo, eu nunca gostei de axé. Muito comercial, né? Um comercial, mas eu não gostava. Então assim, eu nunca me vi em cima de um trio elétrico na Bahia, né? Embora as pessoas que apostavam em mim, né, os produtores, né, diretores artísticos, que eu tive muita gente grande envolvida nesse processo, né? Inclusive gente da banda Beijo, da banda Cheiro de Amor na Bahia, grandes empresários que queriam investir no meu trabalho. Cheguei a ter uma banda chamada Gata Borralheira que teve músicas inéditas, né? Músicas feitas para essa banda, inclusive uma música com o nome da banda, que era Gata Borralheira. Mas aí o que aconteceu? Eu era uma menina ainda, né? E eu vivi aquele conflito e depois de um tempo eu comecei a gostar de ir pra igreja, né? Então assim, eu comecei a ir pra igreja e ouvia a palavra de Deus e aquele mundo começou a me encantar também. E eu fiquei, praticamente entrei numa depressão, num conflito existencial. Imagino. Porque assim, eu tinha uma banda de axé, um contrato por assinar, eu tinha gente grande envolvida naquilo ali. E o chamamento do outro lado. E o chamamento do outro lado, né? Então, exatamente. E aí é como se Jesus tivesse me fisgado. Eu disse assim, não, você agora é minha. Chega a dar vontade de chorar, né? Mas é verdade. Isso tu tava com quantos anos mais ou menos? Aí Taluane, eu tinha... né? Taluane. Quando aconteceu isso, esse conflito, né, que eu tô te falando, eu tinha 19 anos, por aí, né? E aí o que aconteceu? Eu tinha um contrato por assinar, já tinha feito show piloto, já tinha gravado CD piloto, CD demo, CD de demonstração. E aí eu decidi não vou assinar contrato. Eu não quero mais. E aí foi uma loucura, né? Imagina, a banda toda. Nossa, foi uma loucura na banda, foi uma loucura na minha família, né? As pessoas diziam assim, não é possível, eu não acredito que essa moça não vai tocar esse projeto pra frente. Aí eu falei, olha, eu não assinei nada, eu não tenho nenhum compromisso formalizado, então eu não vou aguentar, eu não vou conseguir assumir esse projeto. E aí eu eu fugi, né, literalmente dei no pé. Não assinei o contrato com a banda, larguei tudo, abandonei figurino, abandonei tudo que eu tinha de mais lindo, assim, que todo mundo gostaria de ter, eu abandonei, né? E aí eu comecei a cantar na igreja, né? As pessoas diziam, nossa, mas você vai trocar a fama, o trio, o carrão, a beleza por esse mundinho. Tinha gente que falava assim pra mim, né? Imagina, né? Falava assim. Aí eu dizia, olha, engraçado, pra mim o mundinho é o que tá lá e não o que eu tô fazendo agora. E as pessoas não entendiam isso, né?
por que que eu tava deixando tudo aquilo ali, todo aquele sonho de ser uma estrela, digamos assim, né? E aí eu comecei a fazer esses eventos formais que eu te falei, que eram eventos somente ligados aos sonhos de outras pessoas, né? De cantar em casamentos, cantar em congressos, formaturas, missas de formatura. E eu achei que naquele momento aquele tipo de evento ele não ia ferir a Deus e eu continuei fazendo e nunca achei que iria ser um trabalho ruim a ponto de atrapalhar o meu trabalho com Deus, né? Pelo contrário, né? Isso, exatamente, até ajudaria na verdade, né? E aí foi isso, eu continuei e teve um belo dia que eu disse assim, vamos conhecer o sul do Brasil. Eu já estava casada, né? Eu e meu esposo. A gente conheceu o sul do Brasil, a gente trabalha junto. E aí eu vim conhecer, a princípio eu conheci Gramado, né? Que é no Rio Grande do Sul, fiquei apaixonada. Depois eu vim conhecer Santa Catarina e ficou aquela coisinha adormecida. Aí eu pensei, olha, será que um dia eu vou morar nesse lugar lindo, né? Aí eu pensei assim, e aí me programei muito pra isso, mas eu nunca consegui vir pra cá. Sempre tinha alguma coisa, sempre tinha, não vou, eu acho que não vai dar certo. Até que um dia eu dei uma louca, igual eu dei a louca de largar a banda, abandonar tudo, eu falei, eu vou lá em Santa Catarina e vai ser agora. Ah, mas como assim? Aí foi uma loucura, minha mãe não acreditou a princípio, né? Eu falei, não, eu vou me mudar. Como assim? Eu vou vender tudo e vou me mudar. Pois é, vendi tudo. Vendi televisão, vendi os móveis, vendi tudo que eu tinha. A gente ficou com o carro só e a gente recomeçou do zero aqui. Eu já era dentista, Mas né? vocês já vieram diretamente para Águas Mornas? Não, a gente morou um tempo em São José. Você conhece um lugar chamado Ponta de Baixo? Sim. Morei ali em Ponta de Baixo. Também é um paraíso? Lindíssimo. Nossa, maravilhoso. E lá era perto de uma clínica que eu já cheguei trabalhando nessa clínica, porque eu sempre fui muito proativa. Então eu comecei a ligar para os consultórios aqui, eu mandava meu currículo, eles gostavam do meu currículo. E aí eu disse, olha, como eu sou dentista, não vai faltar trabalho para mim. É muito fácil, o dentista não fica sem trabalho nem 2 dias, né? E foi o que aconteceu. Eu pousei aqui, desarrumei as coisas, porque a gente disse que pra arrumar tem que desarrumar, né? Peguei as roupas, arriei as malas e 2 dias depois eu já tava trabalhando, né? Então, assim... Mas e Águas Mornas, como é que chegou na tua Águas vida? Mornas foi o seguinte, eu tenho... Hoje você reside aqui? Isso, eu moro, na verdade, eu moro em Santo Amaro, né? Tá. Moro em Santo Amaro. Eu conheci Santo Amaro a princípio porque eu tenho uma tia que mora em Santa Catarina há quase 30 anos. E essa tia, né, sempre foi apaixonada e ela morou muito tempo em São José e foi vindo para Palhoça, depois ela veio para Santo Amaro, que ela queria uma vida mais tranquila, né? E eu gosto muito de Santa Catarina, eu gosto de tudo aqui. Tudo. Eu gosto de tudo, assim, sabe? Até o clima, até o frio eu tô aprendendo a gostar também. E aí, eu depois de morar em São José, né, e trabalhar nessa clínica, eu trabalhei 1 ano nessa clínica que, graças a Deus, foi uma pessoa muito acolhedora, um rapaz chamado Adriano, né, que é o dono da clínica e, nossa, uma pessoa que tem uma gratidão, assim, imensa, porque ele foi o veículo, né, que me trouxe pra cá, né, abaixo de Deus, né. E trabalhei na clínica desse rapaz, depois eu montei o meu consultório. Trabalhei na clínica também da doutora Franciele Coutinho, não sei se sabe quem é, uma grande amiga minha hoje. Graças a ela também, ela me ajudou muito, muito, muito. Foi ela que me deu essa dica de ligar para os consultórios daqui. Na época que eu tava lá na Bahia ainda, que eu nem conhecia, a Fran me deu uma força assim pra vir pra cá. De longe, né? Imagina que pessoa, né, que ela é. E aí, pois é, chega a me arrepio. Ela chora quando eu falo isso pra ela até hoje, mas é verdade, ela não é uma pessoa egoísta, sabe? É uma pessoa muito acima da média. E aí trabalhei no consultório dela, e depois eu montei o meu aqui em Águas Mornas, porque eu queria um lugar pequeno, mais pacato, né? Eu nasci numa cidade grande, nasci em Salvador, né? Tu é soteropolitana? Sou soteropolitana, E aí, os ruídos da cidade, essas coisas eu não dormia bem, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não dormia bem, enfim. E quando eu vim pra cá, comecei a ter uma vida mais pacata, enfrentar menos trânsito,
porque morando mais perto do trabalho. Isso me encantou muito, esse estilo de vida. Me encantou muito a qualidade de vida dos catarinenses, né? E o estilo de vida deles, assim, de ter a hora de trabalhar, de pegar pesado, também de ter a hora de descansar. Isso me encantou muito, sabe? Aí eu falei, eu vou seguir aqui agora a minha vida. E terminou que a minha mãe veio pra cá também, né? Graças a Deus, porque ter mãe longe é muito ruim, né? É muito difícil. E aí pronto, aí hoje estamos eu, meu esposo, minha mãe e essa tia que já mora aqui há mais de 30 anos. Eu tenho um primo aqui também, né? E aí pronto, aí a música, ela não sai da gente, né? As pessoas dizem assim, a gente pode até tentar sair dela, mas ela não sai da gente. De jeito nenhum. Ela fica igual uma vela que tá quase apagando, mas você vê a chama reacende de novo, sabe? É tipo isso aí. E aí, conversei com alguns amigos músicos aqui, cheguei a fazer alguns casamentos, poucos, né? Porque querendo ou não, a clínica, ela consome bastante tempo, né, da gente. Mas aí tem paciente que me pergunta, por que você é dentista, sabe? Tem paciente que me questiona isso, e fala, por que você é dentista? Eu falo, olha, eu sou dentista porque eu gosto de ser dentista. Entende? Eu não sou dentista por status. Se fosse só por isso aí, ninguém se sustenta com status, né? Então assim, eu falo, não é por status, não é por dinheiro. É porque quando eu era uma menina ainda, eu já queria ser dentista, eu me encantei pela profissão também. E as duas coisas caminharam juntas e foi difícil largar, sabe? Aí as pessoas, e a música se tornou um hobby? Eu não sei. Eu não sei se transformou em um hobby, porque agora, recentemente, fiz um Instagram novo só pra música, pra poder reativar. Isso, reacender aquela chama que tava aparentemente se apagando, né? Eu falei, não, eu tenho que mostrar para as pessoas, porque os pacientes perguntam, eles gostam de me ouvir cantar, de me ouvir tocar, eles gostam, eles pedem. Às vezes eles falam, olha, doutora, continue postando, porque aquelas músicas me acalmam. É assim que eles falam pra mim, sabe? E aí eu disse, não, eu tenho que dar um jeito, sabe, de e me conciliar explica, isso. Como a harpa entrou? Então, Essa escolha da harpa. Porque hoje, se a gente considerar os instrumentos musicais, a harpa está lá escondidinha, quase esquecida. Sim. Não se ouve falar. E é de uma beleza tão grande a sonoridade da harpa. Sim. E até mesmo a operação do instrumento, ele é de uma delicadeza que não tem par. Não tem. Olha, a primeira vez que eu vi uma harpa foi lá na Bahia, né? Então, assim, a Bahia, embora ela tenha esse lado muito voltado para o axé music, enfim. Mas é um berço de cultura, né? Isso, a Bahia tem muita. A Bahia é uma Bahia muito cultural. Então, assim, lá a gente tem acesso a uma orquestra sinfônica, assim, fantástica. São músicos muito, 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 muito acima da média. Então, é algo que você tem acesso à cultura erudita. Você fala cultura, a pessoa fala, cultura é só... Não, cultura, existem vários tipos de cultura, Sim. né? Então, você tem acesso à cultura erudita, você tem acesso à cultura de várias formas, em todas as suas faces, né? Então, assim, a primeira vez que eu vi uma harpa foi em um dos casamentos que eu fiz lá na Bahia, e essa artista, ela estava tocando uma harpa de pedais, né? Que é uma harpa muito grande. E eu fiquei encantadíssima, porque até então, eu digo a todo mundo, eu achava que só os anjos que tocavam harpa. O ser humano nem tocava, mas enfim, se transformou em algo mais palpável. Até que um belo dia eu conheci um professor de harpa, né? E esse cara, eu digo a todo mundo assim, ele caiu de paraquedas na minha vida, ele era mineiro, né? Mas até que, enfim, ele saiu do Brasil, foi para Portugal, depois foi para o Japão, então hoje ele mora no Japão. Eu não tenho mais acesso, então hoje eu estou praticamente autodidata em harpa, né? Mas uma vez que você aprende a ler partitura, uma vez que você aprende a posição do instrumento, exatamente, o que ele me apresentou muito bem, aquilo ali eu guardei para mim. E tem pessoas que até dizem assim, você não vai ensinar harpa um dia? Eu digo, eu não sei, porque eu já não tenho tempo para nada. É difícil a gente, né? E como não é um instrumento tão acessível, é um instrumento difícil de acessar, né? É difícil de comprar, é difícil de manter. Assistência técnica. Assistência, tem alguns tipos de harpa.
Tem harpas que são mais acessíveis, por exemplo, as harpas paraguaias, né? Que estão mais próximas da gente aqui no Brasil. Mas essa harpa que eu toco é uma harpa céltica. Já tem instrumentos nacionais, né? Mas tem instrumentos importados também. Então você tem que saber qual comprar. Então realmente é algo que são... como é que eu posso dizer? Por isso que as pessoas acham que a harpa é tão inacessível. Porque se você tiver uma árvore, assim, digamos, falando, é uma dinâmica, né? Se você tiver uma árvore de músicos e você sacudir essa árvore, nossa, dificilmente vai cair um arpista, sabe? A harpa fica agarradinha lá em cima. Ela fica agarradinha lá em cima, dificilmente, porque é um instrumento raro não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, assim, no mundo todo. E tanto que os arpistas do mundo, eles se conhecem, né? Tem grupos e tal. E a harpa que eu toco, a harpa céltica... Oi, Clara. Oi. Ela tá indo. Hã? Ela tá indo. Você fala pra ela. Tô fazendo uma entrevista, pedindo. Aí depois eu falo. Oi, desculpa, tá. E aí... Como eu te falei, né? É um instrumento raro e existem registros, né, de que a harpa foi um dos primeiros instrumentos do mundo. Então, são um dos instrumentos mais antigos do mundo. Derivando da lira. E isso, a lira, na verdade, aquela harpa de Davi, né, da Bíblia, que as pessoas falam harpa, provavelmente era uma lira, né? Que era uma harpa pequena. E que ele não cantava, provavelmente, os salmos, provavelmente ele recitava os salmos. E a lira ia somente acompanhando enquanto ele recitava os salmos. Tudo bem que os salmos hoje são musicados e tal, mas você vê que muita gente canta os salmos de forma diferente. O Salmo 23, um canta de uma forma, outro canta de outra, porque na Bíblia não tem uma partitura, não tem as notas. Né? Sabe-se que ele recitava provavelmente aqueles salmos, né? Então, a história da harpa é mais ou menos isso aí. A Bíblia fala, só para não errar o nome, que provavelmente o pai da harpa é Jubal, né? Que vem da tribo de Caim. Deixa eu ver aqui, deixa eu só dar um Google assim para ver. Pai da harpa. É isso mesmo. Isso mesmo, é Jubal, né? Jubal que foi mencionado. Jubal. Isso, no livro de Gênesis. É denominado como o pai da harpa. Isso, é. Ele é o pai de todos que tocam harpa e flauta, né? Que são instrumentos muito antigos. E ele é um personagem bíblico da descendência de Caim, né? De Caim. E isso é interessante, né? Isso é muito interessante. Mas dentro As pessoas desse... ficam curiosas, né? As pessoas ficam curiosas Sim. realmente com essa questão. Dentro desse contexto da musicalidade, você explicou o teu caminhar, digamos, dentro da música, mas aí houve um momento que a fé te levou para essa musicalidade que hoje você aplica na tua vida. Sim. Por curiosidade, qual é a fé que você professa? Eu sou adventista do sétimo dia. Tá, adventista. Sou adventista. E hoje, essa música faz parte do teu cotidiano religioso? Sim, faz parte do meu cotidiano religioso. Assim, hoje é como se isso fosse inerente à minha pessoa, sabe? Eu não consigo viver sem isso. Se embutiu na tua personalidade, Isso, digamos assim. faz parte da minha personalidade. Então, assim, toda semana eu tô cantando em alguma igreja. Isso também faz parte do meu dia a dia. Então, às vezes eu tô na minha casa, tô na cozinha, tô cozinhando, arrumando as coisas, eu vou no quarto, toco minha harpa, canto, passo uma música. Daqui a pouco eu vou fazer comida de novo, depois eu volto pra harpa, vou tocar, vou cantar. Então, isso faz parte da minha vida, do meu cotidiano, né? Então, tocar hinos na harpa, tocar e cantar e treinar, isso faz parte da minha vida. Mas, como é que eu posso dizer? A harpa, além de ter caído como eu te falei, caído de paraquedas na minha vida, eu entendo que foi um presente de Deus pra mim. Porque a própria Bíblia fala que quando a gente usa os nossos talentos para Deus, Ele nos dá outros, né? Então, quando eu fiz uma escolha de que eu não queria viver naquele mundo que me apresentaram antes, porque eu escolhi a Cristo, digamos, na minha mente, eu entendia que tinham músicas, eu não estou dizendo que as músicas seculares ferem a Deus, não é isso que eu estou falando, mas eu tenho certeza que tem músicas que ferem a Deus, tanto que eu evitava, já troquei tanta letra de música, tanta coisa que eu já fiz assim pra não...
Deve ter sido um Conferi. período conflitante, Foi né, na muito. tua cabeça. Muito conflitante. Jovem, Uhum. com a oportunidade, digamos, do sucesso batendo a porta Sim, sim. e, ao mesmo tempo, o chamamento te puxando Sim. para fora. Sim, por exemplo, tem pessoas que não entendem o porquê que eu tive essa decisão, sabe? Só que quando você fala de algo metafísico, porque assim, pra mim é mais do que metafísico, sabe? É o que eu entendo hoje como a minha regra de fé, minha regra de vida. Então eu não consigo mais dissociar isso, É o sabe? teu éter, né? Exatamente. Então, o que acontece? Tem gente que tinha empresários que chegavam pra mim e falavam assim, olha, imagina você chegar pra uma menina menos de 20 anos, você falar isso pra uma menina de menos de 20 anos, você vai ser uma das cantoras mais lindas desse Brasil. Você imagina? Eu tenho fotos aqui, eu tenho recordações. O ego Sim. procura inflar, né? Isso exatamente. E a razão tenta segurar. Exato, exatamente. Então, pra mim, foi muito pesado. Eu não lutei só contra uma banda, contra um empresário. Eu lutei contra um mundo. Um universo. Exatamente, porque assim, pô, sabe esses artistas Ivete Sangalo? Eu tava no meio deles. Eu tava com eles, entende? Eu tava ali naquele meio. Eu ia para lançamento de show do CD novo de Netinho, lançamento do CD de Aline Barros, ou de Aline Rosa, que foi a cantora do Cheiro de Amor há um tempo. E enfim, eu tava no meio deles, sabe? Amanda Eva, eu tava atrás do palco, eu não tava nem na frente, às vezes eu ficava no camarim pra esse pessoal. Então eu tava vivendo um mundo, eu estava em um lugar que muita gente queria estar. Sim. Entende? Então foi muito pesado pra mim. Pode-se dizer que você foi resgatada? Eu fui resgatada. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito plenamente. E eu acredito que... Desculpa, eu tô ficando emocionada com essa entrevista. Por favor, fique à vontade. É que já Tu tem tá tanto me tempo que eu emocionando. Tá, a tua história é emocionante. Eu não a conhecia, eu soube suaves pinceladas um pouquinho da tua vida e me chamou a te procurar. Sim. É um fato totalmente desinteressado. Eu sou um musicista também, frustrado. Eu fiz 7 anos e meio de piano clássico e parei. Nossa. Porque eu comecei com 7 anos de idade. Sim. E aí na adolescência eu queria tocar popular. Sim. Pedi a minha professora, ela me deu um tango. Foi o mais popular que ela me deu. Nossa. Aí eu parei. Sim. 2 anos depois eu abri o piano e descobri que eu tinha ouvido. Aí que a coisa andou. Mas hoje estou totalmente adormecido. Então, mexeu quando me mostraram o teu trabalho em algumas peças ali do Instagram. A emoção da tua voz, a emoção que a tua voz proporciona nas pessoas é algo diferenciado, tá? É algo divino. Obrigada. Aí quando eu vi, atrelado a essa voz maravilhosa, a harpa, tá? Falei, não, eu preciso conversar Chamou com ela. atenção. Eu preciso conversar com ela. E a gente Sim. precisa mostrar, tá? Para quem a gente tem acesso, que tu existe. Obrigada. Eu te agradeço muito por isso, porque é uma forma de, como eu te falei, né? É Deus me puxando de novo. Vai, minha filha, vai, porque eu tô te dando carta branca, sabe? E outra, esse talento, esse dom que te foi dado, tu não pode guardar para ti, mulher. Não posso. Não. Não posso, não. Tu tem que levar essa mensagem. Agora mesmo eu meio que mesmo escondi.